Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 26, dia 15 de agosto de 2023. Jesus cura um leproso. Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16. E aconteceu que, estando ele numa certa cidade, eis um homem cheio de lepra, o qual, vendo Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e suplicou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero ser limpo. E imediatamente a lepra partiu dele. E ordenou-lhe que não o contasse a ninguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, como Moisés ordenara, para lhe servir de testemunho. Mas tanto mais se espalhava por ele fama, e grandes multidões se ajuntavam para ouvir e ser curadas por ele de suas enfermidades. E ele se retirou para o deserto e orou. Lucas 5, 12 e 16. Vemos nesta passagem o poder de nosso Senhor Jesus Cristo sobre doenças incuráveis. Um homem cheio de lepra pede alívio a ele e imediatamente curado. Este foi um grande milagre. De todas as doenças que pode afligir o corpo do homem, a lepra parece ser a mais grave. Ela afeta todas as partes da constituição de uma só vez. Traz feridas e decadências na pele, corrupção no sangue e podridão nos ossos. É uma morte em vida que nenhum remédio pode deter. No entanto, aqui lemos sobre um leproso sendo curado em um momento. E apenas um toque da mão do Filho de Deus e a cura é efetuada. É apenas um único toque daquela mão todo-poderosa e imediatamente a lepra partiu dele. Temos nesta história maravilhosa um emblema vivo do poder de Cristo para curar nossas almas. O que somos todos, se não leprosos espirituais aos olhos de Deus? O pecado é a lepra mortal pela qual todos nós somos afetados. Ela comeu em nossos órgãos vitais, infectou todas as nossas faculdades, coração, consciência, mente e vontade. Todos estão doentes pelo pecado. Da sola do pé até o alto da cabeça, não há nada de bom em nós, apenas vergões e feridas e chagas em putrefação. Isaías 1,6. Tal é o estado em que todos nós nascemos. Tal é o estado em que todos nós vivemos naturalmente. Em certo sentido, estamos mortos muito antes de sermos colocados na sepultura. Nossos corpos podem ser saudáveis e ativos, mas nossas almas estão por natureza mortas em delitos e pecados. Quem nos livrará deste corpo de morte? Agradeçamos a Deus que Jesus Cristo pode. Ele é aquele médico divino que pode fazer as coisas velhas passarem e todas as coisas se tornarem novas. Nele está a vida. Ele pode nos lavar completamente em seu próprio sangue, de toda a contaminação do pecado. Ele pode nos vivificar e nos reviver pelo seu próprio Espírito. Ele pode purificar nossos corações, abrir os olhos de nosso entendimento, renovar nossas vontades e nos tornar inteiros. Deixe esta verdade penetrar profundamente em nossos corações. Apenas um remédio para curar nossas almas enfermas pelo pecado. Se estamos perdidos, não é porque não fornecemos nenhum remédio. Por mais corruptos que sejam nossos corações e por mais perversos que sejam nossas vidas passadas, há esperança para nós no Evangelho. Não há caso de lepra espiritual muito difícil para Cristo. Vemos, em segundo lugar, nessa passagem, a disposição de nosso Senhor Cristo para ajudar aqueles que estão em necessidade. A petição do leproso aflito foi muito tocante. Senhor, ele disse, se você quiser, você pode me limpar.
A resposta que recebeu foi singularmente misericordiosa e graciosa. Imediatamente nosso Senhor responde: eu vou ser limpo. Essas duas pequenas palavras, eu vou, merecem atenção especial. Eles são uma mina profunda, rica em conforto e encorajamento para todas as almas oprimidas e oprimidas. Eles nos mostram a mente de Cristo para com os pecadores. Eles exibem sua infinita vontade para fazer o bem aos pecadores e sua prontidão para mostrar compaixão. Lembremos sempre que se os homens não são salvos, não é porque Jesus não está disposto a salvá-los. Ele não deseja que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele teria reunido os filhos de Jerusalém como uma galinha reúne seus pintinhos se eles tivessem sido reunidos. Ele iria, mas eles não. A culpa da ruína do pecador deve ser suportada por ele mesmo. Se ele estiver perdido para sempre, é sua própria vontade. É um ditado solene de nosso Senhor. Você não virá a mim, para que você tenha vida, 2 Pedro 3,9, 1 Timóteo 2,4, Ezequiel 18,32, Mateus 23,37 e João 5,40. Vemos em terceiro lugar nesta passagem que respeito nosso Senhor Jesus Cristo prestou à lei cerimonial de Moisés. Ele ordena ao leproso que vá e se mostre ao sacerdote de acordo com a exigência de Levítico, para que ele possa ser declarado legalmente limpo. Ele pede que ele ofereça uma oferta por ocasião de fazê-lo, conforme Moisés ordenou. Nosso Senhor bem sabia que as cerimônias da lei mosaica eram apenas sombra e certos tipos de coisas boas por vir, e não tinha em si nenhum poder inerente. Ele sabia bem que os últimos dias das instituições levíticas estavam próximos e que logo seriam postos de lado para sempre. Mas, contanto que eles não fossem revogados, ele os teria respeitado. Eles foram ordenados pelo próprio Deus. Eram imagem e emblemas vivos do Evangelho. Eles não deveriam, portanto, ser levianamente estimados. Há uma lição aqui para os cristãos que faremos bem em lembrar. Cuidemos para não desprezar a lei cerimonial, porque seu trabalho está feito. Cuidemos de negligenciar aquelas partes da Bíblia que a contém, sob a ideia de que o crente no Evangelho não tem nada a ver com elas. É verdade que a escuridão já passou e a verdadeira luz agora brilha. 1 João 2,8. Não temos nada a ver agora com altares, sacrifícios ou sacerdotes. Aqueles que desejam reanimá-los são como homens que acendem uma vela ao meio-dia. Mas, por mais verdadeiro que isso seja, nunca devemos esquecer que a lei cerimonial ainda está cheia de instruções. Ele contém o mesmo evangelho em botão, que agora vemos em plena floração. Corretamente entendido, sempre o encontraremos lançando forte luz sobre o evangelho de Cristo. O leitor da Bíblia que negligencia estudá-la, sempre descobrirá pelo menos que, pela negligência, sua alma sofreu danos. Vemos por último nesta passagem a diligência de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a oração privada. Embora multidões de pessoas viessem para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças, ele ainda tinha tempo para a devoção secreta. Por mais santo e imaculado que fosse, ele não permitiria que as exigências do ministério público impedissem a comunhão privada regular com Deus. É-nos dito que ele retirou-se para o deserto e orou. Há um exemplo colocado diante de nós aqui que é muito negligenciado nestes últimos dias. Há poucos cristãos professos,
Pode-se temer que se esforçam para imitar a Cristo nessa questão de devoção privada. Há abundância de ouvir, ler, falar, profissão, visitar, dar esmolas, inscrever-se em sociedades e ensinar nas escolas. Mas existe junto com tudo isso uma proporção devida de oração privada. Os homens e mulheres crentes são suficientemente cuidadosos para estarem frequentemente a sós com Deus. Essas são perguntas humilhantes e profundas, mas acharemos úteis dar uma resposta a eles. Por que há tanto trabalho religioso aparente e ainda assim tão pouco resultado em conversões reais a Deus? Por que há tantos sermões e ainda assim tão pouca almas salvas? Por que há tanta maquinárias da igreja e ainda assim tão pouco efeito produzido? Por que há tanta corrida aqui e ali e ainda assim tão poucos trazidos a Cristo? Por que tudo isso? A resposta é curta e simples. Não há oração privada suficiente. A causa de Cristo não precisa de menos trabalho, mas precisa de mais oração entre os obreiros. Vamos cada um examinar a nós mesmos e corrigir nossos caminhos. Os obreiros mais bem-sucedidos na vinha do Senhor são aqueles que são como seu mestre, muitas vezes e muito de joelhos. Amém. Tem continuação. Graças te damos, Senhor, por essa terça-feira. Abençoa-nos, guarda-nos, proteja-nos. Esteja conosco em todos os dias de nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.